Olá pessoal, aqui é o professor Francisco do Programa ETEC do Instituto Federal de São Paulo. Eu estou aqui para comentar com vocês a solução desses exercícios da disciplina Gestão de Materiais, né? Essa lista de exercícios corresponde ao conteúdo da segunda semana da disciplina e particularmente é uma disciplina, uma semana que envolve muitos cálculos, né? Então, por conta disso, para facilitar o entendimento, né, ajudar vocês aí na assimilação desse conteúdo, visto aí que nós temos a avaliação no próximo final de semana. Então, eu resolvi preparar esse material aqui para ver se vocês podem ter algum tipo de benefício. E também para aqueles que não puderam assistir, né, nós tivemos uma videoconferência, né, um webinar, né, ou seja, um seminário pela web, tratando desse mesmo material, né. A diferença é que naquela ocasião era possível vocês interromperem minha apresentação no ato, né, e poder tirar dúvidas, né. Agora vocês vão poder somente me ouvir, mas estou disponível aí na plataforma, caso tenha alguma passagem que vocês não assimilem adequadamente, né, nessa apresentação. Bom, essa lista de exercícios foi resolvida aqui pela professora Marilene Schiavone, né? Ela que é a professora formadora da disciplina Gestão de Materiais, né? Mas enfim, vamos passar aí a solução dos exercícios para que vocês aí possam verificar aí como que se faz. Muito bem. Bom, pessoal, essa primeira questão é uma questão bastante trabalhosa. Ela não é tão difícil, mas ela envolve muitos cálculos intermediários, né, antes da chegada na solução final, da resposta final. Então isso acaba, sem dúvida, dificultando, né, a solução dessa questão por conta dessa quantidade de passagens, né? Então eu vou ler o enunciado com vocês e aí eu vou mostrar como que é o procedimento para resolver ela, né? Então lá, determine o estoque de segurança de um determinado produto para atender a uma demanda esperada para o mês seguinte, sabendo que as demandas anteriores foram de 4.200, 4.600, 3.800 e 5.000 peças. Definir esse estoque em um grau de atendimento de 75% e 78%. Né? Bem, o que a questão pede é o cálculo do estoque de segurança, né? E lá dá como informação no enunciado aqui as demandas de meses anteriores, 4 meses, né? E pede para que o estoque de segurança seja definido em níveis de atendimento de 75% e 78%. Muito bem, então o cálculo do estoque de segurança é simples, acredite se quiser, porém ele envolve dois valores. A equação é essa, simplesmente: estoque de segurança é igual a desvio padrão vezes fator de segurança. A dificuldade está em você fazer o cálculo desse desvio padrão, que é o sigma aqui. O fator de segurança, ele é um número que é tabelado. Para aqueles níveis que foram apresentados no enunciado, nós vamos consultar uma tabela do nosso material didático, da nossa apostila, e lá tem o valor do estoque ou do nível de segurança para aquela porcentagem, tá? Então, o nosso trabalho todo, a maior parte do nosso trabalho vai ser no cálculo aqui do desvio padrão, né? O cálculo do desvio padrão, vocês já devem ter visto em estatística, né? Ele é uma fórmula relativamente grande, né? Que é essa daqui, ó,
desvio padrão é igual a raiz quadrada do somatório do quadrado das diferenças entre consumo e consumo médio, no nosso caso aqui, né? Consumo do mês menos o consumo médio elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Bom, antes da gente aplicar, né, a fórmula do desvio padrão, nós vamos precisar obter esse consumo médio, né? Qual que é um procedimento razoável para nós resolvermos essa questão, fazermos esse cálculo? É dividirmos essa equação em partes e fazendo contas intermediárias, usando para isso uma tabela, né, que é o que está presente aqui nessa próxima transparência, né? Então, o que foi feito ali? Então, lembrando, a gente vai resolver as partes, fazer os cálculos intermediários dessa equação utilizando uma tabela, né? O que nós colocamos nessa tabela? Bom, numa das colunas, né, para obter o cálculo aqui do consumo médio, nós colocamos os valores de consumo mensal, isso dado do enunciado. O consumo médio nada mais é do que a soma de todos esses consumos mensais dividido pelo número de períodos considerado. No caso aí, 1, 2, 3, 4 períodos, a soma de 4.200, 4.600, 3.800, 5.010 e 17.600 dividido por 4 vai dar o consumo médio, então, como 4.400, tá? Bom, na equação do desvio padrão também tem uma parcela aqui que é consumo atual menos consumo médio. Isso vai ocupar uma outra coluna aqui na nossa tabelinha, que é essa aqui, tá? Então aqui vai ficar consumo atual 4.200 menos consumo médio que nós calculamos aqui 4.400, isso dá menos 200 e assim por diante. Consumo atual 4.600 menos consumo médio 4.400 dá 200 e vai embora até o último período aqui, que é o 5.000. Depois, nessa coluna aqui do lado, nós vamos completar a equação, né, a parte da equação aqui do desvio padrão, elevando ao quadrado as diferenças entre consumo e consumo médio que nós obtivemos aqui nessa coluna anterior, né? Então, o que acontece aqui? Pegamos o resultado do consumo menos consumo médio e elevamos ao quadrado. Aqui o resultado era menos 200 elevado ao quadrado, 40.000, aqui deu 200 elevado ao quadrado, 40.000 também, e assim por diante. E na equação do desvio padrão, nós temos que fazer o somatório da diferença dos quadrados, né? O somatório de todos essas diferenças, que estão aqui na tabela também. Opa, meu mousepad aqui é meio tenso. Então tá aqui, ó. Então o somatório de todos esses quadrados, todos os quadrados dessa diferença está aqui embaixo. Nada mais é do que somar 40.000 com 40.000 com 360.000, que vai dar aqui os 800.000, tá? Com isso a gente consegue substituir, colocar valores lá no cálculo do desvio padrão, né? Então aquele 800.000 que representa essa parcela da equação, ele vem aqui dividido por n, que são 4 períodos, menos 1, né, que é próprio aqui da equação. Nós vamos ter aí o cálculo de desvio padrão em 516,3, né? Então não é complexo, mas é trabalhoso, requer atenção e cuidado e também uma certa organização nos cálculos. Talvez essa seja a dificuldade, uma grande dificuldade na solução desse
problema, né? Então, para vocês na prova, é interessante que vocês estejam treinados a resolver a questão de forma estruturada, né? Ou seja, refazer a questão, vocês devem refazer essa questão procurando organizar os cálculos intermediários, certo? Para que vocês não se percam nas contas, né? A verdade é que você tem que olhar para a equação que o enunciado quer. Aqui no caso, ele queria o estoque de segurança. Ok, para eu calcular o estoque de segurança, o que eu preciso? Preciso do desvio padrão e do fator de segurança. Certo? Para eu obter o desvio padrão, como é que eu faço? Tem a equação tal, certo? Aí tem que fazer quais contas para obter o desvio padrão? Essa, que é o que a gente fez lá naquela tabela. Então, na verdade, você vem do fim para o começo, né? Você vai para a equação do estoque de segurança e vem passo a passo buscando quais são os valores intermediários que vocês vão precisar para obter a resposta da equação. Bom, feito isso, ainda não é a resposta, claro, né? Nós temos que calcular o estoque de segurança, né? E agora, o que nós vamos utilizar? Nós temos aqui o fator de segurança, que é, como eu falei, é o K. Ele está definido na apostila, né, na página I51, né, da apostila, e lá tem uma tabela, né, que fala que o fator de segurança, e para um nível de atendimento de 75%, o valor de K é 0,674, e para um nível de 78% ele é 0,775. Então, com isso, com esses valores aqui de K e com o desvio padrão, eu consigo calcular o valor do estoque de segurança para as duas situações. Ficaria lá, estoque de segurança é igual ao valor do desvio padrão que nós calculamos, vezes o 0,674 para o nível de 75%, e aí o estoque de segurança seria 348. No nível de 78%, desvio padrão vezes 0,775, valor tabelado, repetindo, né, que a gente obtém lá a partir da tabela da página 51 da apostila. E aí a gente tem como resultado 400 unidades. Então a resposta aqui seria que para um nível de atendimento de 75%, o estoque de segurança é 348 unidades, e para um nível de 78%, o estoque de segurança é de 400 unidades. Ok? Então a questão é essa, pessoal, trabalhosa, né? Um pouco difícil pela necessidade de requerer muitos passos, né? Muita atenção na solução. A segunda questão, ela é extremamente simples. Qual que é a dificuldade dela? É interpretar os termos, fazer uma associação de conceitos. Isso acaba tornando ela difícil, né? Mas uma vez entendido isso, ela se torna muito simples, né, como vocês vão ver. Então, o enunciado: no controle de estoque de um eixo, verificamos que seu lote de compra é de 200 peças e o estoque reserva de 100 peças. Qual é o estoque médio, mínimo e máximo dessa peça? As respostas estão no próprio enunciado da questão, porém camufladas, né? Qual que é o disfarce? O lote de compra, ele também pode ser entendido como estoque médio, né? Então, no enunciado fala-se em estoque, em lote de compra, né? Se você souber que o lote de compra pode ser entendido como estoque médio, está respondido uma parte da pergunta. Estoque médio é igual a lote de compra, que é igual a 200 peças. O outro item, que também está aqui disponível no enunciado, né? O estoque reserva. Estoque reserva de 100 peças, ele também pode ser entendido, estoque reserva pode ser entendido como estoque de segurança, e também pode ser entendido como estoque mínimo. Então, estoque mínimo é igual a estoque de segurança, que é igual a 100 peças.
E por fim, o estoque máximo, a gente sabe que ele é a soma do lote de compra com o estoque de segurança, e aí é só somar os dois valores que nós encontramos aqui anteriormente e termos com estoque máximo de 300 peças. É quase uma questão de interpretação de textos, né? Ela é muito simples para quem sabe o trivial, a associação entre os conceitos de lote de compra e o estoque médio, por exemplo, e o estoque de segurança e o estoque mínimo. Quem não sabe, realmente não saberia responder. Para quem sabe, é muito simples e a resposta no próprio enunciado. Tá? Então, essa é a questão 2. Vamos ver aqui a próxima, questão 3. A questão 3, ela, assim como mais algumas que nós vamos ver aqui na lista, ela é uma questão que tem informações que não são utilizadas para a solução do problema. Essas informações estão no enunciado e eventualmente podem confundir, né? Podem confundir o aluno, né? Mas faz parte, né? Então, o enunciado. Uma empresa definiu que todos os parafusos do seu estoque têm um fator de segurança 0,8. Determinado parafuso, diâmetro de meia polegada por 2,5 UNC, tem consumo mensal de 615 peças. Qual o seu estoque mínimo? Aqui algumas pessoas poderiam ficar meio confusas por conta dessa informação sobre o produto. Em nenhum momento nós precisamos conhecer características do produto, né, no cálculo do estoque de segurança, né? Estoque de segurança é consumo vezes fator de segurança, né? E isso está dado no enunciado. Oh, meu Deus. Estoque de segurança é consumo vezes fator de segurança, né? Consumo mensal de 615 peças. Fator de segurança ela já deu 0,8. Então, 615 vezes 0,8. Estoque de segurança de 492 peças. Esse aqui é a aplicação direta de fórmula, a menos do fato de ter essas informações desnecessárias aqui, mas faz parte. Questão 4. Né? Determinada empresa tem como venda anual 1.800.000, seu lucro anual é de 85 mil. Tem seus estoques, seu investimento de 275 mil. Qual é o seu retorno de capital em estoques? Essa questão também pode confundir quem não tiver segurança, não tiver assim, bem preparado, pode não saber exatamente quais dos 3 valores que deve ser utilizado no cálculo aí do retorno sobre capital em estoques, né? Mas lembrando da definição, né? Retorno sobre capital de estoques é igual a lucro por capital em estoques, tá? Então, no enunciado a gente encontra que ele tem o lucro de 85 mil e que o valor em estoques é 275 mil. Para obter o retorno sobre estoques, você não precisa conhecer as vendas, né? Então, esse valor aqui não vai ser utilizado. Venda anual de 1.800.000. E aí, basta a gente substituir o lucro da empresa, 85 mil, dividido por valor do estoque, que está em 275 mil. Isso vai dar aí o retorno sobre o capital em estoques de 0,3. Uma interpretação desse número é que para cada real, para cada unidade de dinheiro investida em estoques, nesse momento você tem 30 centavos de lucro, né? Naturalmente, se o seu valor investido em estoque for menor, esse número aqui vai ser maior, né? Ou seja, você vai ter mais lucro, né, disponível na tua empresa, né? Então é importante que vocês
Lembrem disso sim, quando estiverem trabalhando na empresa. O estoque sempre vai estar diluindo o teu lucro. Quanto mais dinheiro empatado no estoque, mais de lucro distribuído, né? Ou seja, empatado. Muito bem. Vamos ver aqui a questão 5. Né? Uma empresa tem como vendas anuais de seu produto X 5.250 unidades e o estoque dessa peça é de 1.250 unidades. Qual é a rotatividade do seu estoque? Ponto. Você não precisa ler mais nada nessa pergunta. O que vem depois não te ajuda a resolver a questão, mas poderia também servir aí como confusão, né? Podemos constatar que quando utilizamos a quantidade de peças, somente usamos a quantidade de peças vendidas no ano e a quantidade dessas peças em estoques. Confuso, né? Tá aí realmente só para encher linguiça, essa segunda parte aqui do enunciado. Para nós o que interessa é o cálculo do... Oh, meu pai, peraí. O cálculo aqui da rotatividade do estoque, né? Como que a gente calcula? Rotatividade em estoque é igual a vendas, né? Ou seja, consumo, né, do produto, no caso aqui anuais, dividido por estoque médio dessa peça, né? Que aqui nós temos então como valores as vendas anuais do produto em 5.250 e o estoque médio do produto de 1.250. Então aqui nós temos que como resultado que a rotatividade é de 4,2. Significa que você renova o teu estoque 4 vezes por ano, aproximadamente, né? 4 vezes por ano você tem que efetuar uma aquisição, né? Uma reposição de materiais para a tua empresa. Isso aqui é interessante também por conta de previsão de gastos, né? Você sabe que 4 vezes por ano você vai ter que comprar 1.250 peças, 1.250 itens para o seu estoque. Então você consegue fazer uma previsão do quanto você vai ter que gastar, né? O que você tem que ter livre em caixa só para a reposição do seu estoque. Então é uma questão também sem muitas dificuldades, né? Vamos ver agora a questão 6. Bem, a questão 6 ela não é difícil, a não ser pelo fato de você precisar fazer uma conversão de períodos, de unidades, vamos dizer assim, né? O que o enunciado da questão 6 fala? Calcule o ponto de pedido de um produto, sabendo se seu consumo mensal é de 500 unidades. Seu estoque de segurança é de 20% do consumo e o TR de 21 dias. TR é tempo de reposição. E já adianto aqui, o problema está dele estar expresso em dias, tá? Então aqui que nós vamos precisar fazer a conversão, né? Ponto de pedido, pela definição que nós temos aí no nosso material didático, né, é consumo vezes tempo de reposição mais estoque de segurança. Porém, o tempo de reposição, para definição dessa equação, ele tem que estar definido, ele tem que estar apresentado em meses. E no enunciado, o tempo de reposição foi apresentado em dias. Então, a gente precisa converter, né, esses 21 dias em meses. Como que isso é feito? Através de uma regra de 3. Uma regra de 3, onde você vai fazer um mês, onde você vai fazer um mês está para 30 dias e 21 dias está para quanto em meses? Está aqui, né? Então
Um mês está para 30 dias, 21 dias está para quanto em meses? Multiplicando em cruz, né? Então fica 30x, ou seja, x vezes 30, 21 vezes 1, 30x igual a 21, x igual a 21 dividido por 30, x é igual a 0,7 mês. Então, 21 dias corresponde a 0,7 mês, né? Agora é só fazer o cálculo, tá? Lembrando ainda que do enunciado ele fala aqui, ó, que o estoque de segurança é 20% do consumo, né? Então o estoque de segurança QC é igual a 20% de 500, que é o consumo que foi apresentado no enunciado. Então o estoque de segurança é de 100 unidades, tá? Então, substituindo os valores na equação, fica consumo vezes tempo de reposição em meses, mais estoque de segurança. Isso vai dar 450 unidades. Ok? Muito bem. Vamos partir então para a sétima questão. A sétima questão é muito parecida em termos de complexidade com a primeira questão, né? Aqui também são necessários cálculos intermediários para que você consiga resolver. Então também vai requerer organização, paciência e atenção, né, para conseguir chegar no resultado, né? O que fala o enunciado, né? Consumo de um cabo elétrico ocorrido nos últimos meses foi de 750, 680, 740, 710, 690, 640, 670, 720, 700 e 660. Calcule, pelo método dos mínimos quadrados, a previsão de consumo para o 11º mês. Muito bem. Bom, o que ela quer, que esse enunciado está pedindo, é para que seja feita a previsão de consumo. Ou seja, a previsão de demanda, né? Existem diversas técnicas para se calcular aí a previsão de demanda, né? Só que o que o enunciado pede é para que essa previsão de demanda seja feita pelo método dos mínimos quadrados, né, que é um dos métodos que está apresentado na apostila, né? E para isso, o que é feito, né? Usa-se essa equação, a definição aqui da previsão de demanda pelos mínimos quadrados é igual a P, que é a previsão, é igual a mais BX. O que nós precisamos para resolver essa questão? Obter os valores de A e de B, tá? Isso que nós vamos estar fazendo para solucionar, aplicar o método. Nós precisamos fazer contas que nos permitam obter os valores de A e B. Observa aqui que esse método, né, ele assume que a previsão de demanda, o valor consumido no próximo mês, nos meses seguintes, eles variam linearmente. Isso aqui é uma equação de uma reta. Isso é uma aproximação, isso nem sempre é verdade, tá? Às vezes as coisas são muito mais complexas, né? Mas ele ajuda, né? Bom, como é que nós conseguimos os valores de A e de B? O método dos mínimos quadrados também nos oferece duas outras equações nada simpáticas, né? São essas duas aqui de baixo. Somatório de y é igual a n vezes a, esse é o A1, o A que nós estamos procurando, mais somatório de x vezes b, certo? Então, esse também é o b que nós estamos procurando. Uma outra equação, somatório de x vezes y é igual ao somatório de x vezes a mais somatório de x quadrado vezes b, né? Então essas duas equações aqui,
elas vão nos fornecer, no final das contas, um sistema de duas equações e duas variáveis. As variáveis são A e B, e essas equações aqui, sendo duas, vão nos permitir achar os valores de A e B. Tá? É um sistema linear de duas equações e duas variáveis, né? E da mesma forma que lá na questão 1, nós vamos proceder o cálculo desses valores intermediários que aparecem aqui na equação, ou seja, somatório de y, somatório de x, somatório de x vezes y e o somatório de x quadrado, né? Então, nós vamos precisar recorrer a uma tabelinha que vai nos ajudar a construir esses valores intermediários para substituir nessas duas equações, para então achar o valor de A e B e voltar lá na primeira equação, né? Então é um percurso grande, né? Por isso que gera problema essa questão, né? Mas vamos lá, montando nossa tabela, né? O que nós colocamos aqui? Períodos, consumo em cada período é o y, tá? Consumo em cada período é o y, então está aqui os valores dados no enunciado. O período, que é o x, com destaque para o seguinte: ele sempre vai começar no valor zero, tá? Se você não respeitar isso, você erra a questão, tá? Então é uma numeração sequencial, a partir-se do zero, que representa o período de cada onde obtém-se cada valor desse de consumo, tá? Então atenção aqui, o x, que é o período, ele sempre vai começar no zero. E aí vem uma observação: o próximo período ele vai ser o 10º período, tá? E não o 11º nessa numeração. Se a gente seguir pelo enunciado, nós temos 10 valores, o próximo período seria o 11º, que é o que está falando. Mas para resolver na equação, você vai calcular para o 10º período, porque você começou contando a partir do zero. Você é obrigado a contar a partir do zero, tá? Ok. X quadrado também está presente lá naquela equação, né? E o x vezes y, né? Então o x quadrado nada mais é pegar os valores de x e elevar ao quadrado e deixar aqui. Então 0 elevado ao quadrado dá 0, 1 elevado ao quadrado dá 1, 2 elevado ao quadrado dá 4 e assim por diante. X vezes y é pegar o valor do produto dessas duas colunas. Então 750 vezes 0 dá 0, 680 vezes 1 dá 680, 740 vezes 2, 1480 e assim por diante. Mas lembra que lá naquela equação, né, o que nós temos é somatório. Somatório de x, somatório de y, somatório de x vezes y. Então, aqui no final da coluna, nós vamos fazer a soma, né? Então, o somatório de x vezes y dá 30.850. Somatório de x quadrado vai dar 285. Somatório de x dá 45. E o somatório de y dá 6.960. Certo? Agora, com esses valores do somatório, nós vamos voltar nas equações para obter os valores de A e B e substituir, onde você tem somatório de x, somatório de x quadrado, somatório de x vezes y e somatório de y. E fazendo essas substituições, nós temos essas duas novas equações aqui, em função dos valores de A e B. Ok? Repetindo, né? São duas equações e duas variáveis,
Então, nós temos um sistema linear que a gente pode resolver de diversas formas, tá? No material que eu disponibilizei na disciplina, tem uma solução que foi eu que fiz, usando uma fórmula, um formato, sei lá, mais braçal, eu diria, né? Porque eu fiz o seguinte para resolver essa equação: eu isolei o valor de A e substituí o valor de A na equação 2, né? E aí achei o valor de B. Essa é uma forma mais, vamos dizer, simples, talvez. Simples no sentido assim, não precisa pensar muito para fazer, é mais mecânica, né? A solução que foi apresentada aqui na lista, ela é válida e é uma solução mais simples, mas requer mais atenção, mais imaginação, né? Por quê? O que a professora Marilene considerou aqui? Ela olhou para as duas equações, né, e falou: que valor que eu tenho que multiplicar a equação 1 de forma que, ao somar com a equação 2, eu elimine uma das variáveis. Basicamente é isso que ela pensou, né? Então o que ela fez? É um dos procedimentos, é uma das formas que se tem também de resolver esse sistema linear, né? Ela olhando para a equação 2, ela viu que tinha um 45A aqui. Então ela resolveu multiplicar a equação 1, ou seja, multiplicar os dois lados da igualdade da equação 1 por menos 4,5. Porque esse menos 4,5, quando multiplicar essa parcela aqui, vai dar menos 45. E quando somar com a equação 2, vai anular com esse 45 aqui. Então ela eliminaria uma das variáveis, ficaria só com a variável B e conseguiria obter o valor dela, né? Então o procedimento foi esse. Pode ver que aqui no próximo passo, ó, ela multiplicou menos 4,5 por 6.960, deu esse menos 31.320. Esse menos 4,5 vezes o 10 deu menos 45A. E o menos 4,5 vezes 45B deu esse menos 202,5B. Faltou um Bzinho aqui. Tá? E aí ela somou essas duas equações. Tá? Aí anulou 45A. Aqui também tem uma diferencinha de sinal, tá? Porque 31 é 31.000 e 30.000 vai dar menos 470. Menos 470 é igual a 82,5B. E aí 470 dividido por 82 dá o menos 5,6. Seria o resultado, né? Teve a falta de um sinalzinho aqui, certo? Com o valor de B, volta lá na equação 1 e substitui, né? Então ficaria, só que claro que faltou o sinal, né? Vai dar um valor diferente, mas basicamente seria só substituir o valor de B, ficaria aí calculando, isolando só o valor de A, né? Então não teria grandes problemas, apesar desse inconveniente aqui do sinal. Bom, com esse procedimento a gente acha o valor de A e de B. Está resolvido? Ainda não. Nós temos que voltar lá na primeiríssima equação e substituir o valor de A e o valor de B. Aqui também tem um erro, é mais, então não é vezes. E o valor de B está aqui, o valor de A está aqui. Lembrando que teve uma diferencinha aí nos sinais, então aí vão dar algumas diferenças na solução. Mas o mais importante aqui na substituição do valor de A e B na primeira equação é aquilo que comentei quando eu estava explicando a tabela. O próximo período para a previsão é o período 10, né? E não 11, como poderia confundir vocês. Se vocês olharem a solução que eu dei no outro,
na lista que eu resolvi, na solução que eu resolvi, que eu apresentei, eu coloquei 11 aqui, está errado, né? Tem que ser 10, falta de atenção minha, né? Quando eu fiz a solução, né? Mas enfim, substituindo aqui os valores, você chega em 727 unidades. Questão trabalhosa, questão chata, tá? Mas espero que tenha ficado claro para vocês aí, para vocês poderem refaçam as questões para ficar treinado, ok? Bom, a nona questão, ela não é uma questão difícil, ela só requer um pouco de atenção também, né? Que é o seguinte, aqui que o enunciado fala: uma loja tem a seguinte tabulação de vendas: 2005, 87, 2006, 90, 2007, 100, 2008, 107, 2009, 103, 2010, 123. Qual a previsão para 2011? Veja que os dados vêm até 2010, então ela quer saber para o próximo ano, que seria 2011, utilizando o método da média aritmética para n igual a 4. O que eu costumo ver aqui na solução que os alunos dão? Eles não dão atenção para esse n igual a 4. Vai lá, calcula a média de todos os valores que estão no enunciado. E aí dá errado. Por quê? O n igual a 4 significa que você vai considerar os últimos 4 períodos para o cálculo da média, e não todos os períodos disponíveis, certo? N igual a 4 significa que você vai usar os valores obtidos em 2010, 2009, 2008 e 2007 e vai desprezar o restante. Você vai considerar somente os últimos 4 períodos, tá? E aí fica aqui no cálculo simples, né? 123, que é de 2010, 113, que é o valor de 2009, 107, que é o valor de 2008, e 100, que é o valor de 2007, dividido por 4, certo? Então, vai dar isso aqui, 111 unidades. Somando esses 4 valores dividido por 4 vai dar isso aqui. Então, a previsão para 2011 é de 111 unidades. Muito bem. A última questão, né? Qual é o estoque máximo de uma peça cujo lote de compra é de 5.000 unidades e o estoque de segurança é igual a metade do lote de compra? Essa questão é bem simplesinha, né? Também os dados estão todos no enunciado, né? O lote de compra foi dado no enunciado, é 5.000 unidades, então o lote de compra é igual a 5.000 unidades. Ele fala que o estoque de segurança é metade do lote de compra, então o estoque de segurança é metade de 5.000, que dá 2.500, né? E ele quer saber o estoque máximo. O estoque máximo é a soma do estoque de segurança com o lote de compra, que vai dar, então, 2.500 mais 5.000, 7.500 unidades. Bem simplesinha essa questão. Bom, pessoal, eu espero aí, com a solução desse exercício, ter contribuído aí com o entendimento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o comentário dessa solução, vocês podem estar usando o fórum aí da plataforma, né, mandando mensagem também. E, enfim, desejo aí a todos sucesso e boa sorte aí nas avaliações, ok? Até mais.